Gente, boa noite. A aula hoje vai ser sobre processo penal. Especificamente, a gente vai falar sobre sentença, motivação das decisões, coisa julgada, emendácio e mutácio libelli. Na verdade, eu uni 2 pontos do edital em uma aula só, porque, na verdade, esses temas eles são super conexos e não faria muito sentido eu dar 2 aulas diferentes, sendo que os temas eles se complementam. Então, aqui a gente vai falar sobre 2 itens do edital em uma aula só, mas vai ser bem tranquila. Começando com a sentença. Então, para quem quiser acompanhar com o código, meu código está aqui, eu acho interessante, ou abre aí no navegador, ou abre o código. A gente vai começar a falar a partir do artigo 381, e esse tema vai até o artigo 392 do Código de Processo Penal. Para começar, a gente já verifica que o código ele não traz um conceito expresso do que é sentença, mas apenas traz alguns requisitos essenciais para a sentença, como, por exemplo, o nome das partes, a exposição do que a acusação trouxe, do que a defesa trouxe. Esses requisitos eles são bem intuitivos e a gente também não precisa decorar para fins de prova. Acontece que eu não vou trazer também para vocês uma definição aqui sobre o que é sentença e sobre toda a discussão que a gente tem na doutrina a respeito do conceito de sentença. E por que não? Primeiro que é uma discussão doutrinária e que aqui para a gente não tem tanta utilidade, já que não cai em prova. Não cai em prova e aí a gente não vai se ater muito ao conceito de sentença. Eu tenho aqui para mim que todos vocês têm uma noção, mesmo que superficial, do que é uma sentença criminal. E aí a gente sempre pensa, a sentença criminal ou condena ou absolve o réu. Essa sentença básica, ela já serve para a gente começar a aula aqui. E aí o que cai? O que cai são as classificações das sentenças. E eu coloquei algumas classificações mais importantes, sempre levando em consideração que a doutrina ela também não é pacífica nesse assunto, mas, em geral, a gente pode classificar as sentenças de acordo com uma predominância de eficácia. Então, por exemplo, a sentença declaratória é aquela que predomina uma declaração, ou seja, não vai precisar de uma providência depois disso. É o caso, por exemplo, de quando o réu morre, o juiz vai dar uma sentença de extinção da punibilidade pela morte do réu. Ele declara apenas que o réu morreu e extingue o processo. Em compensação, a sentença constitutiva é aquela que constitui uma nova situação jurídica. O exemplo clássico que a gente tem aqui é a revisão criminal. A revisão criminal ela é tratada como uma sentença constitutiva negativa ou desconstitutiva. Por quê? Porque a revisão criminal ela vai impugnar uma sentença que já transitou em julgado, ou seja, vai procurar desconstituir uma sentença anterior. A sentença mandamental também, como o próprio nome faz levar a crer, ela traz um mandamento, uma ordem. É, por exemplo, a sentença de habeas corpus, em que o juiz emite um alvará de soltura. Então, ele fala, o réu não deveria estar preso por qualquer motivo que seja, espeça-se o alvará de soltura. Então, essa ordem caracteriza a sentença como uma sentença que traz um mandamento, e por isso ela é mandamental. Já as sentenças executivas são aquelas que precisam sim de uma providência posterior, não basta a declaração. É, por exemplo, uma sentença que determina a medida assecuratória de sequestro. A gente não vai entrar aqui no sequestro, mas basicamente para a gente lembrar o que era quando o juiz autoriza a venda daqueles bens que foram adquiridos com proventos do delito e esses bens estão inscritos no registro de imóveis. E aí, depois do trânsito em julgado, o juiz vai falar, pode executar a sentença vendendo esses bens. Então, precisa dessa execução posterior à condenação. Agora, o núcleo aqui da aula, o basicão, é sentença condenatória, sentença absolutória. Essas 2 sentenças, elas terminam o processo com uma condenação
ou com uma absolvição. Então, a gente fala que a eficácia dela é de uma decisão plena, porque ela vai julgar efetivamente o mérito, não é nem uma questão incidental ou algum incidente, não, vai ver se a imputação trazida pela acusação ou pela queixa-crime tem procedência, e aí a sentença será condenatória, que ela vem tratada no artigo 387, implicando uma pena ao réu, ou a sentença absolutória, que diz que a imputação é improcedente. E na sentença absolutória, vocês sabem, o artigo 386 traz algumas especificidades dela, assim, como que poderia ser. Por exemplo, o fato não existiu, ou o fato é atípico, ou o agente incorreu em alguma causa de exclusão de pena. Tem todos os motivos da sentença absolutória elencadas no 386. Doutrinariamente, a gente divide entre as sentenças absolutórias próprias, que são as que realmente julgam improcedente a acusação e absolvem o réu sem qualquer imposição de medida, e as absolutórias impróprias, que são aquelas que, na verdade, é um eufemismo essa palavra, porque ele traz uma absolvição, mas ao mesmo tempo impõe uma medida de segurança devido ao fato do réu, ao tempo do crime, ser totalmente inimputável. E aí aqui a gente traz essa... eu não vou entrar na discussão, mas a gente pode até fazer uma crítica em relação à medida de segurança, né? Na prática, até mesmo a Defensoria de São Paulo, ela propõe não impor medidas de segurança. Na maioria das vezes, os locais em que são cumpridas as medidas de segurança, muitas vezes são piores que as prisões. Então, tem até uma carga mais pior em termos de condenação do que propriamente uma sentença condenatória. Mas o que importa aqui para a gente, em termos de doutrina, é separar elas em próprias e impróprias, e elas existem assim definidas. Uma outra classificação que pode até parecer boba, mas que cai, e aí eu trouxe duas questões aqui que cai essas especificidades. Sentença vazia. E aí, como que eu decorava esses termos? Eu sempre pensava em trazer correlações. Então, uma sentença vazia é aquela que não tem fundamentação. E por que vazia? Porque a fundamentação é aquilo que vai trazer a motivação do juiz, vai expor o raciocínio dele. Se não tem fundamentação, ela é vazia, ela não traz conteúdo. E aí a sentença vai ser absolutamente nula. Por que absolutamente, não relativamente? Porque a ausência de fundamentação acarreta uma violação a um dispositivo constitucional, que é o artigo 93, inciso 9, que dispõe que todas as decisões judiciais em âmbito do Poder Judiciário têm que ser necessariamente fundamentadas. Se não tiver fundamentação, sentença vazia, absolutamente nula. A sentença suicida, eu pensava assim: o suicida é uma pessoa que tem uma contradição interna, ele não quer viver. Então, para a gente pensar na sentença suicida, é aquela que traz uma contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, que é a conclusão. Então, é o caso, por exemplo, da sentença trazer uma fundamentação de que o réu realmente é culpado, não sei o quê, e no dispositivo, eventualmente, absolver o réu. Ué, mas é contraditório isso. Contraditório. Por causa disso, a sentença ela é nula. Ocorre que é possível corrigir essa nulidade, que é, portanto, então, relativa, a partir dos embargos de declaração. Então, vai falar, ó, juiz, teve uma contradição aqui, você falou que ele era culpado, mas ele foi absolvido, ou ao contrário, né? Embargos de declaração. Sentença autofágica. Autofagia é um processo de comer você mesma, assim, comer uma parte de si, devorar, a autofagia. E aí a gente vai lembrar disso, a autofagia é aquela sentença em que ela reconhece a imputação, ou seja, o réu realmente cometeu um fato típico, o fato é antijurídico, é culpável
culpável, mas aconteceu alguma causa que extinguiu a punibilidade desse réu. E aí o judiciário não pode mais exercer o seu poder punitivo. Então, por isso, ela se come, ela se finda a sentença. Embora ela reconheça que ocorreu o crime, o Estado não pode mais punir a pessoa. Por exemplo, prescrição ou até mesmo perdão judicial, que é o grande exemplo que é trazido pelo Luiz Flávio Gomes, que é o doutrinador da ideia de sentença autofágica. Então, é aquela que se come. Aqui a gente tem uma outra classificação, a última classificação é em relação ao órgão que profere a sentença. E aí a gente vai pensar, por isso que ela começa em subjetivamente, porque se relaciona ao sujeito que vai dar essa sentença. Ela pode ser simples, quando o sujeito é simples, por exemplo, o órgão singular, uma sentença de primeiro grau proferida por um juiz, e as sentenças plurimas e complexas. Isso aqui eu já tive bastante dúvida e para mim era sempre muito difícil decorar. E aí o que eu pensava? Sempre tem a ver com o órgão que vai dar a sentença. Então, em relação às pessoas, né? Complexo. O que é mais complexo? Um órgão colegiado heterogêneo, como, por exemplo, o Tribunal do Júri, ou um órgão homogêneo? Ah, não, peraí, é muito mais complexo dar uma sentença por um órgão colegiado heterogêneo. E aí, então, foi assim que eu decorei. As sentenças subjetivamente complexas são proferidas por um órgão heterogêneo, que é o Tribunal do Júri. Os jurados vão decidir se o réu é ou não culpado, mas é o juiz presidente quem vai proferir a sentença. É muito mais complexo. Já as sentenças plurimas são proferidas por órgão colegiado homogêneo. Então, é o acórdão que os três desembargadores se juntam e dão uma decisão por uma homogeneidade. Todos eles são desembargadores. Então, ela é menos complexa. Por isso é plurima. Vários órgãos julgadores. E aí você fala, nossa, nada a ver ela trazer essa classificação. Gente, olha isso aqui, Defensoria do Distrito Federal 2019. A sentença penal que concede o perdão judicial é classificada como suicida, em razão dos seus efeitos autofágicos. Caramba, o que é isso? Eu nem me lembro o que é isso. Aí a gente vai por partes. Primeiro, prova CESP. Sempre quando a gente tem uma premissa e uma conclusão depois, a gente sempre faz primeiro a análise da premissa e depois da conclusão, porque muitas vezes eles trazem uma contradição entre os dois e às vezes você leu rápido, você viu, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo também, mas às vezes um não é conclusão do outro ou um não tem nada a ver com o outro. E aí você viu, parece que tá certo, você vai lá, anota na pressa e erra. Então, aqui a gente vai separar por blocos mesmo. Então, vamos lá. Sentença penal concessiva de perdão judicial é classificada como suicida. Você fala, cara, a Amanda tinha me falado que o suicida é aquele que tem uma contradição interna, né? Ele quer se matar e tal. A sentença que concede perdão judicial, ela é suicida? Não, ela não é suicida. Ela não tem uma contradição. Mas em razão dos seus efeitos autofágicos. Nossa, mas calma aí, tinha alguma coisa a ver, perdão judicial. Realmente, a sentença que concede perdão judicial, ela tem efeitos autofágicos, ela se come, ela não vai condenar o réu porque teve alguma causa de extinção. Só que ela não é suicida, ela é autofágica. Então, tá errada essa questão. Muita gente errou isso aqui, porque você vê esses termos, fala, nossa, tem suicida, autofagia, o que é isso? Mas se a gente for tentar pelas palavras, talvez a gente consiga chegar no raciocínio. É aqui por isso que eu trouxe essa questão. Ela é simples, porém dá um nó na cabeça. Se alguém ficou com dúvida, pode mandar aí, tá bom? Então, passando aqui, a gente vai falar sobre a estrutura das sentenças. Basicamente, as sentenças elas são compostas por 3 partes. Primeiro tem o relatório, depois a fundamentação e depois o dispositivo.
O relatório é basicamente um resumo do que aconteceu no processo, trazendo os incidentes que eventualmente tenham acontecido. É importante a gente saber que o relatório não vai existir no Juizado Especial Criminal por expressa previsão da Lei 9.099, já que, né, lembrando, o Juizado Especial Criminal ele traz uma celeridade, uma certa informalidade, e aí por conta disso o relatório pode ser dispensado por causa dessa celeridade. A fundamentação e a motivação. Aqui é o outro ponto que estava no edital sobre motivação das decisões, eu já incluí aqui. É uma parte da estrutura das sentenças e também é uma garantia do devido processo legal. A fundamentação, então, elas são as razões de decidir. É por meio da fundamentação em que a gente vai ter noção de qual foi a exteriorização do raciocínio do juiz. Se a sentença não tiver fundamentação, ela vai ser absolutamente nula. E aí a nossa colega Brena tinha perguntado, teve alguma mudança do pacote anticrime? Teve sim. Aqui foi uma mudança muito bacana que aconteceu com o pacote anticrime, que ele inseriu uma hipótese de nulidade no caso da sentença for não ter uma fundamentação. E isso é muito legal. Na verdade, o Código de Processo Civil de 2015 já traz algumas espécies de sentenças que não têm fundamentação. Já havia essa posição bem majoritária na doutrina de que a ausência da fundamentação traz uma nulidade, já que viola o dispositivo constitucional do artigo 93, inciso 9, e agora o Código de Processo Penal prevê expressamente essa hipótese de nulidade. A gente percebe que a carga da fundamentação é uma carga muito pesada, muito importante, porque tem essa base constitucional. A Constituição, ela demanda essa necessidade das decisões judiciais serem fundamentadas, e aí isso é muito importante. Mas pode ser que tenha uma fundamentação sucinta. Pode ser que tenha uma fundamentação sucinta, mas é necessária. O Auri traz uma exposição muito interessante, que porque o que fundamenta a fundamentação? E o que fundamenta é, a partir da motivação, da fundamentação da sentença, a gente consegue ter controle do que foi o raciocínio do juiz para chegar naquela decisão. É só por meio da motivação das decisões que a gente consegue, por exemplo, entrar com recurso contra aquela decisão. E também a existência dessa necessidade de motivação acaba também limitando o poder punitivo, já que o juiz necessita de raciocínio, de dedução, de indução para chegar numa conclusão, e aí ele não pode falar qualquer coisa que ele bem entender, porque existe essa necessidade de fundamentação limitando o poder punitivo do Estado. A fundamentação pode ser sucinta? Pode. A fundamentação pode se basear numa outra fundamentação? Também pode. Aqui a gente denomina como fundamentação per relationem, eu não sei como que fala isso, mas é aquela que se relaciona a uma outra decisão. Ela também é chamada de fundamentação aliundi. Aliundi significa em outro lugar. Então, a sentença vai buscar em uma outra decisão daquele processo a justificativa para aquela decisão naquele momento. Acontece que pelo fato dela dar uma flexionada nas garantias processuais, os tribunais superiores entendem que é preciso ter um limite para essa fundamentação que se relaciona a uma outra. Por exemplo, no informativo 557 do STJ, a Corte entendeu que é nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão que apenas ratifica a sentença. Aqui foi um caso de que o acórdão sequer escreveu partes da decisão em que ele estava se baseando, e aí eles falaram, não, peraí, aí você apelou, ultrapassou os limites. Não pode você se basear numa decisão falando, me baseio na decisão de folhas tais. Não,
Aí já não dá, porque daí você não tem a fundamentação, você não consegue ver qual foi o raciocínio do juiz, ele não pode simplesmente copiar e colar o raciocínio do outro, ele pode se basear, transcrever pedaços, falar, vou adotar essa parte por causa disso, 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 vou adotar essa parte dessa outra folha por causa disso, 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 isso ele pode, mas ele não pode simplesmente falar, me baseio na folha tal e ponto final, isso não dá. Isso acaba violando a ampla defesa e o contraditório, porque não impossibilita a ampla defesa e o contraditório. Por fim, o dispositivo da sentença, que é a conclusão. É aqui em que o juiz vai efetivamente condenar ou absolver o acusado, tipificando o crime, fazendo a dosimetria da pena, achando o regime inicial de cumprimento dessa pena. E aí, quem não tem prática no processo penal, eu trouxe um exemplo de um dispositivo que é bem simples. Normalmente, o juiz ele fala, pelo exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado, as penas dos crimes tais, condena tal, a pena vai de tanto, o regime inicial vai ser fechado, por exemplo, aqui. Então, essa é apenas a conclusão, é esse núcleo da decisão em que vai ser a finalização de tudo que veio antes do relatório e da fundamentação. Observações de estrutura de sentença. Eu trouxe 4 pontos aqui que a gente vai precisar dar uma esmiuçada, porque são algumas coisas que são trazidas na jurisprudência e algumas polêmicas. Primeiro, a detração. A detração, ela é prevista nas sentenças condenatórias, informando que o juiz vai descontar, para chegar no regime inicial, o tempo que o réu ficou preso durante o processo. Ora, se o réu estava cumprindo pena provisória, é mais do que justo que o juiz, quando for condenar, tire e decote esse tempo de pena que ele já cumpriu para ver qual que vai ser, então, o regime de cumprimento de pena. É a detração. Foi uma alteração trazida pelo Código de Processo Penal em 2008 e hoje em dia ela é feita pelo juízo da condenação. Indenização. Aqui também foi uma alteração da mesma lei de 2008 que trouxe a possibilidade do juiz, quando for proferir a sentença, trazer um valor mínimo de indenização a título de reparação de danos para a vítima. E aí você vai falar, nossa, mas o juiz penal consegue fazer isso? Então, para que o juiz penal possa fazer isso, primeiro, é necessário ter prova produzida em processo de que houve algum dano, seja ele dano moral, seja ele dano material. É preciso ter provas. Segundo, é preciso que haja pedido expresso da parte. Por quê? Porque vige o sistema acusatório. Não pode o juiz simplesmente condenar a um valor de reparação de dano moral se a parte não requereu. Seria uma sentença totalmente incongruente, ele dá algo que a acusação não pediu. Então, é necessário que a parte peça esse valor. Ah, mas é um valor mínimo, aqui fala em valor mínimo. Por que valor mínimo? Porque o juízo penal, ele não é realmente o competente para analisar a reparação de dano. Quem é competente é o juízo civil. Mas, havendo prova e o juiz se sentindo apto, ele pode fixar um valor mínimo e a vítima, com a sentença condenatória servindo como título executivo, vai executar essa sentença no âmbito civil. Ah, mas eu sou a vítima, eu não concordo com o valor que o juiz colocou como mínimo de reparação de danos. Tudo bem, você pega essa mesma sentença e ao invés de executar, você vai antes liquidar. Então, você vai discutir no âmbito civil o valor. Você vai falar, olha, eu acho que eu mereço mais por causa disso, 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 disso. Aí você vai produzir prova de liquidação no juízo civil e depois vai executar esse valor, basicamente. Acontece que a redação do artigo fala em reparação de dano. E aí surgiu uma dúvida na doutrina da jurisprudência. Será que o juízo penal ele também pode valorar dano moral, além de dano
material? E aí o STJ falou que sim. O informativo 621 é claro ao informar que é cabível a fixação também de danos morais, mas desde que haja pedido expresso da acusação, para que seja oportunizada ao réu a possibilidade de defesa em relação a esse pedido, né? Um julgado super recente de junho de 2020 do STF que fala que, além dos danos morais, o juiz condenatório também pode ajuizar danos morais coletivos, que é aquele das ações civis públicas, né, que a gente vai lembrar, tem até expressa previsão na lei 7.300 e tanto, que é a lei da ação civil pública, e o STF agora deu a chancela dos tribunais superiores falando que também pode a condenação penal trazer esse valor de títulos morais. O caso específico era um caso de corrupção passiva, que o STF entendeu que houve sim um dano à coletividade, já que a corrupção acabou violando o erário. Então, nesse caso, havendo a coletividade como vítima, caberia a título de danos morais coletivos. Super de vanguarda, assim, essa decisão, e muito recente, achei interessante trazer aqui para vocês. As duas últimas coisas que eu queria trazer sobre as estruturas da sentença, a publicação e a intimação. A publicação, ela vem antes da intimação e apenas significa que aquela sentença ela vai ser juridicamente existente. Então, a partir do momento em que você publica essa sentença, ela passa a existir no mundo jurídico e passa a produzir seus efeitos. Também trouxe um informativo recente, o 619 do STJ, que fala, caso haja alguma dúvida em relação à data dessa publicação, o juízo não pode simplesmente... como que eu volto? Não pode simplesmente presumir uma data de publicação. Não. Nesse caso, havendo uma dúvida em relação à data da publicação, a gente tem que considerar o próximo ato subsequente em que a gente tem certeza que houve uma publicidade daquela sentença. Tá? A gente legal trazer. E a intimação. A intimação é um ato de comunicação processual que vai informar as partes do resultado da sentença. E aí, especificamente, o artigo 391 e o artigo 392 vão trazer as regras da intimação. Eu não vou falar aqui porque é meio maçante, mas eu quero apontar duas especificidades que a gente até falou na aula de atos de comunicações processuais. Primeiro, o réu preso necessariamente é intimado pessoalmente. Não há justificativa plausível para intimar um réu que esteja preso de qualquer outra forma que não seja pessoalmente. Então, o réu preso tem que ser achado e vai ter que ser intimado pessoalmente. Segundo detalhe muito importante, defensor público. O defensor público tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente. Então, a defensoria ela nunca vai ser intimada na sentença. Saiu intimada porque eu dei a sentença na audiência. Não, calma aí. O juízo tem que encaminhar os autos à defensoria e a intimação do defensor é sempre pessoal. Polêmica do artigo 385. O artigo 385 ele é bem simples, mas bem complicado. Ele fala assim: nos crimes de ação pública, o juiz pode proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Gente, esse artigo aqui ele é muito complicado, porque qualquer pessoa que tem uma visão garantista do processo penal vai achar estranho. Por quê? Porque quem tem a carga da imputação da acusação é o Ministério Público, em regra, né? Então, a gente tem como base um sistema acusatório. Se a nossa acusação falou, eu opto pela absolvição, como que um juiz que é inerte, que é imparcial, que é neutro,
vai opinar pela condenação de uma pessoa. Gente, não dá para entender, a minha cabeça garantista não consegue entender, mas a posição que prevalece é a interpretação literal do artigo 385 e a gente tem que saber porque cai em prova. E aí aqui eu trouxe que caiu na primeira fase também da Defensoria Pública do Distrito Federal de 2019, que foi uma prova CESP. E aí eu coloco essa ressalva. Prova CESP, verdadeiro ou falso, a gente tem que ter muito cuidado com a letra de lei. Às vezes a gente fica pensando, não, mas espera aí, né? A defensoria não pensa assim. Mas não, se é o texto da lei, tem que falar que é certo, porque é texto da lei, não tem nem como brigar depois em recurso. Agora, na segunda fase da Defensoria de Santa Catarina, caiu a posição minoritária, que é a que eu vou falar para vocês. Primeiro, então, prevalece que esse artigo 385 é cabível e é aplicável. Por quê? Porque no processo criminal, o juiz ele só fica vinculado aos fatos. Então, tendo o Ministério Público narrado os fatos, o juiz pode dar a interpretação jurídica que ele quiser. Ele pode classificar esses fatos da forma que ele quiser e ele pode impor a pena que ele quiser. É isso que prevalece. A posição minoritária, que é uma posição mais garantista, que é dita pelo Aury Lopes Júnior e que algumas outras pessoas também encabeçam, é de que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Por quê? Viola o sistema acusatório, viola o contraditório e viola o direito de defesa. Por quê? Porque a pessoa não teve como se defender disso. Se o Ministério Público opinou pela absolvição, você teoricamente não vai falar nada. E aí o juiz vai lá e condena, e aí ele fala, não, o contraditório aqui não foi bem aplicado, o direito de defesa vai ter algum prejuízo. Além disso, o Aury coloca assim, a sentença que conclui por uma condenação, mesmo o MP tendo falado que devia absolver, é uma sentença incongruente. Como que ele tira uma conclusão de uma absolvição se quem deveria opinou pela absolvição? Ela não tem essa congruência entre o que foi pedido e o que foi concluído. E aí ela seria nula. Não é o que prevalece. Mas nessas provas de defensoria, mesmo prova objetiva, mas prova que seja A, B, C, D e E, umas provas mais críticas, Defensoria de São Paulo, Defensoria do Rio Grande do Sul, Defensoria de Santa Catarina, a gente tem que sempre optar pela essa posição minoritária. Essa segunda fase de Santa Catarina, eu fiz essa prova e eu não sabia essa tese, tanto que eu zerei essa tese. Caiu na peça processual penal, era um caso processual bem complexo, e uma das teses era a não recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal. E quase ninguém sabia, porque é uma tese muito minoritária, mas como ela já foi trazida e ela tem o Aury Lopes Júnior como o mestre dessa tese por conta da violação ao sistema acusatório, eu achei legal trazer, e a gente sempre tem que ter essa noção. Calma aí, é prova CESP ou é prova mais crítica? Sempre ter essa noção. Pode ser que caia a letra da lei, pode ser que caia uma análise mais crítica e a gente vai ter que ver qual que é a prova, qual que é a banca e o que caiu efetivamente na questão para a gente ver qual que a gente vai assinalar. Então, acabamos sentença. Vamos passar para a coisa julgada. A coisa julgada, aqui no processo penal, ela não tem muita discussão como no processo civil. A gente pode considerar que a coisa julgada é o fenômeno que ocorre com o decurso do prazo recursal, ou porque a parte não interpôs recurso e aí transcorreu o prazo sem o recurso, ou porque as partes efetivamente interpuseram todos os recursos cabíveis e agora não cabe mais recurso. A partir desse momento ocorre a coisa julgada. Ela ocorre tanto na sentença condenatória quanto na sentença absolutória, ela é tida como uma característica das sentenças, mas aqui a gente faz uma diferenciação. Na sentença absolutória, ela gera uma coisa soberanamente julgada. Por quê? Porque dessa sentença não cabe revisão criminal. A gente fala que não cabe revisão criminal pró societate. Então, por exemplo, seria o caso de o réu foi absolvido, mas aí o Ministério Público entra com uma revisão criminal para querer condenar o cara. Não, isso não dá. Não cabe revisão criminal de sentença absolutória, por isso que ela é soberanamente julgada, faz a coisa julgada.
porque daí ela... Já a sentença condenatória, ela não tem essa carga de soberania, ela gera apenas a coisa julgada, porque ela pode ser desconstituída a qualquer momento após o trânsito em julgado por meio da revisão criminal. Uma exceção importante que já foi decidida pelo STF. Sentença julga extinta a punibilidade com base num atestado de óbito falso, aí caberia a revisão criminal, porque o STF entende que essa decisão ela seria um ato inexistente, já que partir de um atestado de óbito falso. E aí, nesse caso, caberia, é a única exceção que existe e a gente precisa saber. Problema. Cara, isso é um problema que eu achei que nunca ia ver na prática, mas é mais comum do que acontece, tanto que já foi decidido por alguns julgados, eu até fiz questão de trazê-los. E o que acontece se a gente tem duas decisões transitadas em julgadas referentes ao mesmo fato? Você fala, nossa, que loucura, como que a pessoa foi julgada duas vezes, como que ela não falou nada, né? Pois é, mas acontece, olha que maluquice. E aí, o que prevalece? Atualmente, eu posso afirmar para vocês, eu fiz uma pesquisa jurisprudencial aqui, prevalece que a primeira sentença, a que transitou em julgado primeiro, é a que vai prevalecer. A segunda sentença seria considerado um ato inexistente, porque, na verdade, ele nem deveria ter começado. Essa prevalência, ela tem como base o informativo 642 do STJ, que se baseou num outro julgado bem antigo do STF, que é esse aqui que eu coloquei embaixo. Contudo, para as provas da defensoria, a gente pode trazer a posição do informativo 616, que é uma posição mais favorável para o, segundo a qual prevaleceria a condenação que foi mais favorável ao réu. Então, vamos supor que teve duas condenações transitadas em julgados, mas cada uma chegou numa pena diferente. Qual que vai prevalecer? Aquela que tiver a pena menor ou aquela que for mais favorável para o réu. Existe essa decisão do STJ, não é atualmente a majoritária, mas a gente pode trazer como um contraponto aqui, porque é mais favorável ao réu, como não existe regra, a gente aplica o que for mais favorável ao réu. Finalizando a nossa aula, a gente vai falar sobre emendácio e mutácio libelli, que são esses dois institutos que eles se pautam em dois princípios básicos. O princípio da consubstanciação. O que é a consubstanciação? Ela informa que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. Ou seja, narrando os fatos corretamente, tanto faz se o Ministério Público escreveu o artigo 157, mas na verdade era artigo 147. Tanto faz se o Ministério Público errou na capitulação jurídica, desde que ele tenha descrito os fatos corretamente. Então, é consubstanciação. O réu se defende dos fatos descritos. Correlação é o princípio que determina a necessidade da sentença estar correlacionada ao que foi descrito na inicial acusatória, evitando-se, portanto, uma decisão surpresa para o réu, porque daí, se não tiver relação ao que foi falado no processo, o réu pode ser surpreendido na sentença, e isso a gente não quer. O Código de Processo Civil, atualmente, ele até veda isso expressamente. O Código de Processo Penal é mais velhinho, mas a gente pode entender que é parte do mesmo princípio. Existe a necessidade da sentença estar correlacionada ao que está descrito na inicial acusatória. Elas não cabem em sentenças absolutórias, somente nas sentenças condenatórias, e elas também são pautadas nessa vedação que existe no processo penal de existir uma sentença, por exemplo, extra petita, que é a extra é a diferente. Ela julga algo diferente do que foi falado. Então, a denúncia foi por furto e a sentença julgou por roubo. É uma sentença extra petita, não pode. Por isso, a gente aplica a emendácio ou a mutácio. Ou a sentença ultra petita, que é aquela que vai além. Ou seja, o juiz, sei lá, considerou uma agravante que não foi descrita, que não foi falada. Também não pode. A gente tem que aplicar a emendácio e a mutácio para consertar
a inicial e para depois verificar se vai ser condenado ou não, por isso que é diferente ou por isso que é além do pedido. Em relação à emendácio, a emendácio está prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. Emendácio, libelle, significa, em português, corrigir a acusação. Corrigir a acusação. Aí você pensa, corrigir a acusação. Como que acontece? O que aconteceu para ter que corrigir? O que aconteceu? Durante a instrução processual, após a instrução processual, o juiz verificou que, na verdade, a definição trazida pelo Ministério Público não era correta. Por quê? Ou porque ele se equivocou mesmo, e aí esse exemplo que eu falei do artigo, vamos supor que era um roubo e o Ministério Público colocou uma ameaça. 147 é ameaça e o roubo é 157. Pode ter sido um erro de digitação, vai acarretar a emendácio por um erro de tipificação. Pode também o juiz ter uma interpretação diferente dos fatos. E aí um exemplo muito legal que os livros trazem é, por exemplo, o homicídio. O cara cumpria a pena e ele assassinou um colega de sala dele, cortando a garganta do colega. E aí o Ministério Público denunciou o réu por homicídio por meio cruel, porque cortou a garganta. Só que o juiz interpreta esses fatos, subjetivamente na cabeça dele, como, na verdade, um meio que impossibilitou o recurso da vítima, porque ela estava dormindo. E aí, ao invés de condenar pelo homicídio qualificado do emprego de meio cruel, ele vai condenar por recurso que impediu a defesa da vítima. Foi só uma interpretação diferente. E aí, como a gente falou que o réu se defende dos fatos, o juiz tem essa certa liberdade para encaixar a capitulação jurídica que ele bem entender. Também pode acontecer a emendácio, por exemplo, como numa supressão de circunstância. Então, durante a instrução processual, o cara estava sendo processado por roubo, mas aí uma testemunha falou que ela não percebeu o roubo, que não houve violência, não houve grave ameaça. E aí, então, a gente vai ter que condenar ele por furto. E aí, então, a gente vai ter que suprimir a violência e a grave ameaça, retirando ela da denúncia, aplicando a emendácio libelle. Caso a gente corrija a acusação e aí, com essa correção, vamos supor que acabou acarretando num crime de menor potencial ofensivo. A gente sempre vai ter que verificar, primeiro, a possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo, que está prevista no artigo 381, e segundo, o juiz tem que verificar se acarretou alguma alteração na competência, porque caso isso tenha acontecido, ele tem que encaminhar os competentes. As justificativas da emendácio, dessa possibilidade de se corrigir a acusação, nesses casos que eu mencionei para vocês, depende dos fatos. Então, por haver uma interpretação diferente dos fatos ou por haver um erro na capitulação jurídica, não houve um prejuízo para o réu, já que ele, durante o processo, se defendeu dos mesmos fatos, e os fatos aqui não mudaram, os fatos são os mesmos, é só a interpretação do juiz que é diferente. Os fundamentos são aqueles dois brocardos em latim, que eu também não vou falar o nome porque eu não sei pronunciar, mas de que o juiz conhece o direito, ou seja, mesmo que eu não soubesse qual crime que o juiz ele vai dar a capitulação porque ele conhece o direito. E, ao mesmo tempo, o outro brocardo de que dá-me os fatos, narra-me os fatos que eu te dou o direito. São esses dois fundamentos que dão a justificativa de por que a emendácio é cabível. A emendácio é cabível em segunda instância? Sim, é cabível em segunda instância. Por quê? Porque, de novo, na emendácio não houve alteração de fatos. O réu se defendeu dos mesmos fatos, não houve alteração. Então, em segunda instância, pode sim, tem até dispositivo expresso, o artigo 617, e ele, inclusive, faz uma ressalva.
pode ter emendácio, mas não pode reformar a sentença para piorar a situação do réu. E aí, beleza, porque daí haveria um prejuízo para o réu, mesmo não tendo a violação do contraditório. Se ele fosse prejudicado em recurso exclusivo da vítima, daí não caberia. Então, cabe em segunda instância, porque não viola o contraditório, mas desde que se respeite a vedação da reformatio impellius. E aí eu trouxe um outro informativo do STF, recente até, né, que fala que cabe, e aí faz essa mesma ressalva, desde que não gere uma reformatio impellius, não sei também como que fala. Então, daí a gente vai entrar nessa discussão. Putz, mas o artigo não fala, mas parece, dá a entender que o juiz aplica a emendácio de ofício. E é isso mesmo. Na prática, é de ofício que ele aplica. Após a instrução, ele vai verificar que ele ou interpreta diferente, ou que o MP comeu bole e fez algum erro de capitulação jurídica, e ele vai lá de ofício, sem qualquer tipo de formalidade, e condena por outra capitulação jurídica. O Auri entende que isso, ok, mas calma aí, deveria ser sim oportunizada o contraditório, para exatamente evitar que o réu possa ser prejudicado de alguma forma. E o momento processual que acontece a emendácio? Eu falei aqui para vocês que é sempre após a instrução. E em regra, a emendácio sempre ocorre na sentença. Há duas exceções que o STJ trouxe no informativo 553 e que eles prevalecem. Cabe emendácio no recebimento da denúncia, ou seja, no primeiro momento que o juiz teve contato com a denúncia, ele viu, opa, peraí, aqui é o Ministério Público comendo bola. Não vou deixar passar. Por quê? Essa mudança ou vai beneficiar o réu, por exemplo, um crime com uma pena que não seja hediondo, por exemplo, ou vai alterar a competência. E aí o juiz tem que mudar todo o processo, depois, não, sou incompetente. Aí já faz logo no começo. Mas a regra realmente é que a emendácio ocorra apenas na sentença, com exceção desses dois casos. A mutatio libelli. O que significa mutatio, esse nome difícil? Mutatio, mudar a acusação. Daí eu, particularmente, na minha trajetória de estudos, como que eu decorei? Qual que era a diferença na minha cabeça entre emendácio e mutácio? Eu pensava assim, mutácio é MP. O que acontece na mutácio? É o MP que tem que mudar a acusação. Na emendácio, não. A gente viu que na emendácio o juiz faz de ofício, inclusive, sem precisar até que o MP fale qualquer coisa. Na mutácio, não. Na mutácio, por que vai ter que ser o MP? Porque durante a instrução probatória surgiu uma prova nova, de algum elemento, de alguma circunstância que não estava contida na denúncia. E aí, o juiz não pode condenar por algo que não estava da denúncia, porque não estavam nos fatos, e aí nem se conheciam esses fatos. E o que o juiz faz? O juiz, então, vai abrir a oportunidade do MP aditar essa denúncia. E aí, o artigo 384 estipula o prazo de 5 dias para esse aditamento. Após o aditamento, a defesa também é ouvida no mesmo prazo de 5 dias e o juiz, aceitando esse aditamento, cada parte pode arrolar mais 3 testemunhas, vai dar o prosseguimento na instrução e o juiz vai dar uma outra sentença com base nessa nova denúncia. Eu trouxe um exemplo a respeito de uma denúncia por crime de furto, mas na instrução a testemunha fala que o réu chegou armado e apontou a arma de fogo na cabeça dela e pediu para ela dar a carteira. Opa, peraí, então não é furto, teve violência, teve grave ameaça, então é roubo. O juiz pode pegar no final do processo e falar, não vou te condenar por furto, vou te condenar por roubo. Não, ele não pode, porque o réu não teve a oportunidade de se defender do crime de furto. Durante todo o processo, ele estava se defendendo do crime de roubo. Quer dizer, ao contrário, do crime de furto. Então, o juiz precisa oportunizar que
e a defesa agora vá se defender do crime de roubo, que é um crime muito mais grave. Certo? Aqui tem uma peculiaridade que eu não trouxe no slide, porque também teve uma alteração com o pacote anticrime. Ah, mas espera aí, o juiz viu que teve um fato novo e falou assim, ó, MP, fato novo, você vai ter que alterar a acusação, senão eu não vou poder condenar aqui no caso. Daí o MP fala assim, não, eu não vou mudar, eu não acho que tem que mudar, eu não concordo. E aí, o que que faz? O código avisa a gente que o juiz tem que aplicar o artigo 28, que é aquela remessa para o PGJ, e aí ele ou ele aplica ou ele remete para um outro órgão do MP fazer. Acontece que o artigo 28 era assim. Agora, com o pacote anticrime, o artigo 28 foi alterado. Porém, ele está suspenso por uma liminar que foi dada recentemente pelo ministro Fux. Então, assim, não se sabe qual será o futuro do artigo 28, por isso que eu não trouxe aqui. Mas a gente pode pensar nessa regrinha que era antigamente, que era essa ideia. O MP também não é obrigado a aditar a denúncia em regra. Depois a gente vai ver quais são os próximos capítulos dessa história, porque o artigo 28 está com a eficácia suspensa, por enquanto. A mutácio cabe em fase recursal? Não, não cabe. Por que que não cabe em fase recursal? Porque se em fase recursal os desembargadores alterassem os fatos sem que desse opção para o réu se defender, haveria uma supressão de instância. Ou seja, no acórdão, os desembargadores vão considerar um fato a mais que não foi falado em segunda instância? Não. Não tem como. A mutácia, ela sempre pressupõe um fato novo, um fato que agregue. Então, se não se deu a opção do réu se defender em primeira instância, em segunda instância, muito menos. E aí tem essa súmula 453 do STF que dispõe expressamente dessa proibição. Isso aqui cai super, gente. Essas pegadinhas. Cabe mutácio libelli em segunda instância, não cabe emendar libelli em segunda instância. Mas, se a gente pensar no que são os institutos, no significado dos nomes, mutácio, mudar a acusação, emendácio, alterar, a gente sempre vai conseguir lembrar por que que a mutácio não cabe em segunda instância, porque acarretaria a supressão de instância, já a emendácio caberia. Por quê? Porque o réu já se defendeu daqueles mesmos fatos, os fatos não mudaram na emendácio. Por isso que cabe em um e não cabe em outro. Há uma regra no artigo 384, parágrafo 4º, de que o juiz ele fica restrito aos termos do aditamento. Então, naquele nosso caso de que havia denúncia por furto e depois aditou pelo roubo, o juiz agora, aceitando o aditamento do roubo, não pode condenar o réu por furto, porque ele fica adstrito aos termos do aditamento. Isso é bem importante. E há uma limitação legal que não se sabe se foi um vacilo do legislador, mas atualmente prevalece o entendimento de que somente se aplica a mutácio às ações públicas e às privadas subsidiárias das públicas. Por quê? Porque o Código diz isso expressamente. Mas há, sim, uma doutrina, ainda que minoritária, que entende que é cabível na ação privada exclusiva por simples analogia, porque não faria muito sentido não caber, não há diferenciação aqui no caso. Mas se a gente for seguir a regra legal, a interpretação literal fala que há essa limitação. Duas questõezinhas finais polêmicas a respeito da mutácio. Primeiro, o réu foi denunciado por crime consumado, mas a condenação foi por tentativa. Pode isso? Pode o juiz condenar o réu pela forma tentada sem aplicar a mutácio? E aí aqui a gente tem que pensar uma coisa. A tentativa altera os fatos? Aí o STJ fala que não. No caso da tentativa, a tentativa não se trata de uma figura autônoma. Na verdade, a tentativa, inclusive o artigo da tentativa, o artigo 14, ele é um artigo de complemento de qualquer tipo penal.
Então, você vai acrescentar a tentativa em qualquer tipo penal, não sendo uma figura autônoma. Então, o STJ entende que, como os fatos são os mesmos, não haveria necessidade de aplicação da mutácio, entendendo que o réu já teria exercido seu contraditório e sua ampla defesa a respeito dos mesmos fatos. Aqui, essa é a decisão do STJ. O Aury Lopes Júnior não é adepto a esse entendimento exatamente por conta da violação ao contraditório, da ampla defesa e tudo mais, que vocês sabem. É realmente delicado isso, né, gente? Porque, assim, é complicado você falar, mas agora ele foi condenado por tentativa, que a tentativa diminui pra caramba a pena, ele tem vários outros benefícios por causa da tentativa, mas calma aí, ele não pôde se trazer provas da tentativa, né? Por exemplo, ele também teria a possibilidade de se defender para buscar uma absolvição, inclusive em relação à tentativa, que ele não pôde fazer isso durante o processo, porque ele sequer sabia que ele ia ser condenado por tentativa. Então, eu acho que aqui a gente pode ter uma visão bem crítica em relação a essa decisão do STJ e pensar que, na verdade, o juízo deveria, sim, ter oportunizado o artigo 384 para que a defesa se manifestasse em 5 dias após um aditamento, também em 5 dias do Ministério Público. A segunda polêmica é em relação a crime doloso e crime culposo. Então, o réu ele foi denunciado por um crime doloso, mas o juiz optou por condenar por crime culposo. Ele percebeu que, na verdade, no meio da instrução, ele percebeu que o réu, na verdade, ele não tinha uma vontade livre e consciente. Ele agiu de forma negligente, imperita ou imprudente. E aí ele falou assim, putz, mas e aí, agora cabe? Não, aí agora o STJ falou que não caberia nesse caso. Por quê? Porque exatamente por conta da construção do crime doloso e da construção do crime culposo. Quando você é condenado por um crime doloso, você tem que, na sua defesa, falar, por exemplo, se você acha que você não teve dolo, mas sim você teve culpa, você tem que falar que você não teve uma vontade livre e consciente. Você tem que falar que você tem que comprovar que você agiu de forma negligente, imperita, imprudente. Agora, se você for condenada por isso, mas você não pôde exercer a sua defesa em relação a isso, o STJ entende que daí, nesse caso, não pode. Teria que ser aplicada a mutácio para que aí sim o Ministério Público aditasse a denúncia, descrevesse os fatos culposos, então, o réu agiu de forma negligente porque ele deixou o objeto de forma desvigiada, sei lá, e foi tomar banho e aí alguém roubou, enfim, qualquer tipo de conduta negligente, e aí para que então a defesa possa exercer o seu direito ao contraditório em relação aos fatos específicos de um delito culposo, que são totalmente diferentes de um delito doloso. E aí que então a gente pode fazer essa diferença. Na jurisprudência, o que prevalece? Tentativa e consumação não precisaria da mutácio, porque não se tratam de espécies diferentes, mas sim é o mesmo crime, só que forma tentada e forma consumada são aspectos diferentes, mas de um mesmo crime. E aí, crime doloso e crime culposo daí não caberia, seria necessária a mutácio. Por quê? Porque, nesse caso, o réu tem que ter a oportunidade de produzir prova em relação à negligência, à imperícia e imprudência. Legal? Acabou! É isso aí. Eu falei que a aula ia ser curtinha, apesar da junção aí dos dois temas, é um tema até um pouco tranquilo de ser falado. Eu realmente não vi o bate-papo, me perdoem, mas se alguém quiser colocar alguma dúvida aí, fiquem à vontade. Professora, no momento ninguém colocou nada no bate-papo, então pode ficar tranquila. Boa, acabei de ver. Valeu. Professora, fiquei com uma dúvida aqui. Boa, vai lá.
E como que fica a questão da sentença extra petita com o artigo 385, na parte B, quando fala que bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Não é estranho? Nossa, é muito estranho. Eu também. Eu fico chocada com esse artigo. Eu fico completamente chocada. É muito estranho, porque, por exemplo, um crime com uma agravante é um crime muito mais sério, muito mais grave, em que o Ministério Público não trouxe esse fato na denúncia, e aí até o Auri Lopes Júnior fala, gente, é um absurdo até por causa dessa incongruência, porque como que há uma sentença, ela pode ter qualquer tipo de relação que não tenha sido falado no processo, assim, uma agravante ainda mais, é completamente perturbador esse artigo 385. O que a gente tem que ter em mente? O nosso Código de Processo Penal, ele foi feito em 1941. Ele tem uma base completamente fascista. Ele tem essa base inquisitória que nos persegue. E aí todas essas leis que vieram para alterar o Código de Processo Penal, elas vieram para trazer um alívio para o sistema acusatório. Gente, pelo amor de Deus, mas tem algumas coisas que são resquícios do sistema inquisitivo, aí acho que eu falei errado, mas isso aqui é uma demonstração clara do sistema inquisitivo, na medida em que, de acordo com o 385, o juiz pode simplesmente tomar as rédeas do processo e decidir que agora tem agravante, que agora ele vai condenar, mesmo o Ministério Público tendo falado que cabe uma absolvição ou que caberia um crime simples aqui. A gente não entende como que esse artigo ainda não caiu, e aí por isso que a gente tem que bater nessa tecla de que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque ele é anterior à Constituição, e a Constituição veio a impor o sistema acusatório no artigo 129, e aí por conta dessa incompatibilidade, o artigo 385 ele não é recepcionado, ele não poderia ser aplicado. Essa, infelizmente, é uma posição ainda minoritária, mas em prova de defensoria cabe super você falar. Inclusive, foi uma tese que foi pedida na prova da Defensoria de Santa Catarina, que pouquíssimas pessoas acertaram, porque é super minoritária, mas que, com certeza, a pessoa que colocou isso, a examinadora, Não é? Foi para o céu. E também vai ter uma usurpação de função, né? Com certeza. A magistratura usurpando a função do MP, né? Com certeza, passando por cima de tudo e de qualquer tipo de garantia do réu, né? Infelizmente. Então, ok, obrigado, professora. Imagina. Excelente aula, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigada. Alguém quer pontuar alguma coisa? Eu vi aqui que a Jéssica falou, finalmente consegui diferenciar uma da outra. Cara, eu tinha muita dificuldade, mas eu acho que quando a gente vai falando assim devagarzinho, tentando entender o significado dos nomes, a gente consegue puxar aquele raciocínio e aí as coisas vão começando a fazer sentido, porque, tipo, gente, quem que coloca Mendacio Libelli no nome de um instituto, sabe? São coisas que eu também não entendo, mas vamos tentar trazer esses significados, o que significa Mendacio Libelli em latim. Eu coloquei os significados aí para vocês, vão lendo isso, revisem isso, façam questões, porque o concurso está cheio de questão. Eu fui procurar agora para fazer a aula, mais de 30 questões só de defensoria a respeito de sentença. Tudo o que a gente falou aqui é o que cai, não cai mais nada além disso, então não se preocupem em ver discussão a respeito do que é ou não sentença, porque isso não cai. Se concentrem no que cai e nessa tentativa de trazer o significado das palavras, que para mim me ajudou muito e talvez possa ajudar muito vocês também. Beleza, Everton. Beleza, acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Professora, muito obrigado pela excelente exposição. Obrigada. Qualquer coisa me coloco à disposição para vocês, tá, gente? Se depois vocês forem ler o material e aí surgiu uma dúvida, foi fazer uma questão, não conseguiu entender, me mandem mensagem que a gente tenta fazer juntos. Isso que eu ia perguntar. Você vai mandar o material para a Fran? Vou mandar o material para a Fran, vou mandar todos os meus simulados para vocês verem o quanto que eu apanhei em segunda fase. Apanhei muito, 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 muito. Mas uma hora
a coisa vai, sabe? Tipo, você fala, cara, eu nunca vou passar em segunda fase. Aí passei. Oh, meu Deus. Não desistam. Serve de super incentivo, professor. Sim, é verdade, gente. Eu tomei muito pau. Nossa, eu chorei muito já. Chorava fazendo simulado. Não quero mais, não aguento mais, que horrível. Mas, cara, vai, chora mesmo, mas faz, sabe? Façam muito teste, treinem muito. Eu tinha uma meta pessoal de fazer 7.000 questões no Q-Concursos. E cada um assim, pode colocar uma meta pessoal de acordo com a disponibilidade de trabalho, de tempo e tal, mas façam muita questão. Tenho certeza que o que me diferenciou de começar a passar foi fazer muita questão no Q-Concurso. E aí eu passei a minha meta, eu acho que eu cheguei a fazer 7.500 questões, e aí depois tomar pau, aí eu fui aprender a passar em segunda fase, e aí depois na oral vai mais fácil, assim, porque daí você já tá calejado, assim, sabe? Você fala, pode vir o que quiser. Muito obrigada, viu, professora? Excelente aula. Muito obrigada pela sua disponibilidade e explanação. Agradeço muito. Ai, muito obrigada, gente. Valeu aí pela companhia da sexta. Adorei estar com vocês. E tamo junto. Precisando, estou à disposição. Muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo, tchau, boa Tchau. noite.